Como que você responderia sobre essa ligação entre inteligência emocional e a importância para o autoconhecimento? Puxa, eu acho que o lado da inteligência emocional e da inteligência espiritual tem que caminhar conjuntamente, né? A base de tudo que nós sintonizamos ou atraímos são as emoções. Então não há como você ter uma espiritualidade de alto nível de qualidade se você não domina a emoção. Então o domínio emocional está na chave fundamental do equilíbrio das sintonias espirituais. Por isso que eu sempre trabalhei em paralelo como terapeuta, como metafísico e como espiritualista. E dessa maneira, acho que aí a gente abarca o que o ser humano é no integral, né? Então eu acho fundamental o equilíbrio emocional casado com a parte espiritual, sempre dentro de um olhar livre e universalista. A gente sempre fala, né, dos corpos físico, espiritual, né? Mas a gente não para pensar que é necessário ter uma inteligência emocional para, de repente, se desenvolver espiritualmente falando, né? Completamente, completamente. A gente vê que pessoas que têm uma grande mediunidade aflorada, porque todo mundo é médium, todos somos médiuns e paranormais, isso é da natureza humana. Mas aquelas pessoas que têm uma mediunidade muito aflorada, às vezes se dedicam demasiadamente para esse lado e não olham profundamente para o lado da cura emocional, da cura dos traumas, e aí desequilibram a mediunidade sem perceber, porque a causa fundamental é essa, né? Não adianta só eu ter um contato com os meus guias e procurar sempre manter contato com seres de luz e não despertar a minha luz interna, não iluminar minhas sombras, como dizia Jung, né? Sim. Então, eu acho que é fundamental a cura emocional estar casada aí o tempo todo. Quais seriam os resultados, por exemplo, de uma pessoa que tem a mediunidade avançada, como você citou, e não está olhando muito para essa questão emocional? Qual é o resultado dessa vida, assim? Como que seria uma mediunidade muito avançada e um emocional desequilibrado? Existem muitos tipos de fenômenos mediúnicos e paranormais. Brevemente, só para o pessoal entender, o que é mediúnico é quando você é canal de uma entidade. O que é paranormal é quando você vê, escuta por você, pela abertura dos chakras. Só para o pessoal entender por que eu repito mediúnico e paranormal. Perfeito. Então, na verdade, entre mediunidade e paranormalidade, existem aproximadamente 160 fenômenos. Então, na verdade, existem muitos perfis para a gente tem que analisar caso a caso. Mas, de uma forma geral, uma pessoa com uma grande mediunidade aflorada, que popularmente se fala ostensiva, muito aberta, muito evidente, e que ela não tenha o equilíbrio emocional, ela não tem como distinguir, por exemplo, um pensamento próprio, um desequilíbrio próprio de uma voz espiritual, de uma telepatia. Ela não vai ter como discernir exatamente se a entidade que está falando com ela tem grau de evolução, porque o grau de evolução se dá através de um nível de serenidade. Eu acho que uma palavra que é muito chave na evolução é serenidade. E muitos médiums, às vezes, quando incorporados, né, tem entidades que são deixam ele muito alterado, por exemplo. E aí a pessoa não para perceber, se ela não tiver o equilíbrio emocional, ela não para perceber que ela está perdendo a lucidez. Então, a serenidade casada com a lucidez, eu diria que são chaves de um equilíbrio, de um grau de evolução até de uma pessoa. E é isso que determina que você realmente tenha contato com seres de evolução maior de verdade. Não se engane com as ilusões. O mundo astral tem muitas ilusões, tem entidades que plasmam formas diferentes. Então, se você não souber fazer leitura energética, não tiver conhecimento bioenergético, você não consegue discernir. Então, o desequilíbrio emocional ele pode gerar sintonia com obsessores que iludem muito. É isso que eu quero dizer.